Seja muito bem-vindo ao Portfólio Global. Aqui a gente fala de diversificação, as oportunidades que o mercado internacional oferece aos investidores brasileiros e os principais produtos que podem fazer você acelerar os seus retornos. Eu sou Felipe Nascimento e hoje a gente vai falar um pouco sobre as empresas que divulgaram resultados recentemente lá nos Estados Unidos. Uma visão geral sobre o setor, sobre as empresas, sobre os múltiplos e, claro, se vale a pena ou não vale a pena investir nessas empresas. E aqui comigo, como todas as semanas, está o Alan Gani. Ótima noite, Gani, tudo em ordem? Prazer tê-lo aqui novamente no nosso Portfólio Global. Prazer é meu, Felipe. Hoje vamos falar aí de setores interessantes, Sim. né? Falando de tecnologia, vamos falar também de petróleo. Importantes setores nessa diversificação internacional. Pois é, e como a gente sabe, né, a temporada de resultados já está avançada lá nos Estados Unidos, né, Gani? A maioria das empresas acabou trazendo números em linha ou até melhores do que o esperado, isso em vários setores, mostrando aí que as empresas estão com boas receitas, estão com lucro melhorando, e é justamente isso que eu queria saber de você, Gani, começando aí com a ExxonMobil, né, empresa tradicional do setor petroleiro, teve receita de 285 bilhões de dólares, lucro líquido de 23 bilhões. Preço do petróleo em alta, cenário ajudando bastante nesse resultado. Queria saber suas impressões sobre a empresa, queria saber o que você pode trazer aí para a gente nesse resultado da ExxonMobil, que foi bastante forte para uma empresa de petróleo, né, Gani? Com certeza, né? A tese do petróleo em já ao final de 2021, ela ganha muita força, né? Não só, digo, ao final de 2021, já em 2021, mas essa tese se acelera ainda mais em 2021, né? Ganha força por conta de uma demanda crescente pelo combustível fóssil acima da oferta, né? Mesmo com o OPEP anunciando aí um aumento da produção, mas a recuperação da economia global, muito dependente ainda de petróleo, faz com que esses preços se impulsionem. O Goldman Sachs, por exemplo, ele vê o petróleo na casa de $100, né? Então isso ajudaria ainda mais o resultado da Exxon. A empresa, em 2020, ela amargou um prejuízo de 20 bilhões de dólares, né? O petróleo é muito cíclico, muito dependente de ciclos econômicos, de crescimento da economia e, claro, 2020, com a paralisação da produção, é claro que o petróleo foi atingido. A gente chegou até a verificar, né, Felipe, no mercado futuro, o petróleo negativo, né, no mercado futuro, quer dizer, ali os vendedores falando, olha aqui, eu pago para você ficar com a mercadoria, algo inimaginável, né? Mas em 2021 a empresa reverte aí, como você bem colocou, um lucro líquido de 23 bilhões de dólares, um cash flow, né, um fluxo de caixa operacional de 48 bi, e a empresa fez algo bastante interessante, né? Naquele momento de crise, ela falou, essa situação não vai ficar permanente, ela não vai se sustentar por muito tempo. Então o que ela fez? Ela investiu, né? E justamente ela investiu já imaginando uma recuperação aí do preço do petróleo, da demanda por petróleo, e a estratégia foi muito bem sucedida, né? Muitas empresas, e eu acho isso ousado, e uma estratégia, se bem adotada, muito boa, que é investir justamente durante a crise, né? Por quê? Porque eu não estou investindo para o agora, eu estou investindo pensando lá na frente. Foi exatamente isso que a empresa fez e aí ela surfou muito bem nessa recuperação do petróleo, né? A empresa paga dividendos, dividendos crescentes, já há 39 anos, né? Então é uma empresa aí bastante relevante, né? E previsível também, né, Gani? Recorrente, previsível, trazendo aí novas possibilidades para o investidor que pensa no longo prazo, né? A gente sabe que o investidor tem bastante desse pensamento. Poxa, pagando dividendos há 39 anos com recorrência
É bastante coisa. E aí uma pergunta que eu tenho para fazer para você, Gani, é o seguinte, essa tensão aí entre Rússia e Ucrânia segue impulsionando também os preços do petróleo, isso acaba trazendo mais ânimo para a empresa, que coloca mais dinheiro para dentro, pode fazer mais investimento e pode manter, inclusive, essa política de pagamento de dividendos, né, Gani? Com certeza, Felipe, né? Então, a empresa... Olha aqui para você. Pode olhar para mim. Então, a empresa pode ser beneficiada por toda essa questão da Rússia e da Ucrânia, né? Então, tem muita água ainda para rolar, a gente não sabe o desdobramento disso, a própria incerteza já faz com que o petróleo aumente. Indo para as vias de fatos, tendo aí uma concretização, tomara que não, desse conflito, o petróleo pode subir ainda mais, né? Ou mesmo ficar em vias de concretizar esse conflito, o petróleo sobe e aí vai ajudar. Então, quer dizer, é uma combinação de uma demanda crescente acima da oferta, aliado a essas tensões geopolíticas, faz com que a commodity suba bastante, né? Então isso pode com certeza beneficiar a empresa. Maravilha. A empresa também vai recomprar ações, né, Gani? Isso Boa. aí mostra mais uma vez tanto que ela está colocando dinheiro para dentro, quanto ela está acreditando nela mesma, né? Isso. Porque é um sinal de que a empresa está olhando lá pro home broker, digamos assim, falando, olha, tá barato, vamos colocar para dentro para pelo menos ou cancelar a ação, ou também para fazer distribuição para diretores, né? É uma prática recorrente do mercado. Então, isso é um clássico, né? Quando a empresa recompra ações, ela pode estar emitindo para o mercado um sinal de que a empresa vale a pena, porque ela mesma, né, os principais acionistas estão acreditando na empresa. Então, isso pode gerar um efeito de sinalização que pode potencializar ainda mais o crescimento, né, o crescimento aí do preço da ação. E lembrando, Felipe, que a empresa pagou 20 bilhões de dólares em dívida. Então ela diminuiu o seu endividamento, né, e teve também um fluxo de caixa operacional bastante relevante. Então essa combinação foi bastante expressiva e se refletiu aí no preço das ações, né? Maravilha. Uma outra questão, Gani, que a gente está comentando aqui é que no resultado da empresa, ela comunicou aí que reduziu custos, fez economias, reduziu as dívidas e também acabou comprando empresas com foco na redução de emissões. E aí, como equilibrar dinheiro que entra de um petróleo e a pauta ESG na empresa, porque ela parece que está diversificando, né? Empresa para reduzir emissão, está com algumas pautas ESG, está com algumas propostas de redução de emissão aí num futuro próximo, se não me engano, 2030, 2030 e poucos. Enfim, é possível fazer esse equilíbrio? É possível fazer esse tipo de movimento? Então, Felipe, olha que interessante, né, que a empresa fez. A empresa, ela tem feito essas aquisições e tudo mais, em outras operações dela, ela tem se comprometido e de fato tem realizado isso, uma redução na emissão aí de gases, né? Menos na operação de petróleo, que é o core business da empresa. Então é interessante porque ela fala para aquele investidor, né, mais preocupado com as pautas ESG e tal, né, meio ambiente, ela fala, olha, eu estou aqui fazendo o meu papel, né, mas por outro lado, eu não vou mexer nos ovos aí da galinha de ouro, né, então ela joga para os dois lados, né, então ela, ao mesmo tempo, mantém a lucratividade dela, entrega resultado para o investidor, mas por outro lado, ela fala, olha, eu estou comprometido com o meio ambiente, com essas aquisições. Pois é. E a pauta ESG é uma coisa que pega bastante, né, Gani? Até você falou essa questão aí, tem toda essa questão de transição, né? Tem a descarbonização, tem a questão da eletrificação dos veículos, tem a questão de várias outras situações importantes, inclusive, para essa pauta de ESG. Porém, a gente vê que as petroleiras estão cada vez mais presentes, não só no dia a dia ali, não só na necessidade que o mundo precisa, mas também em carteiras recomendadas. Em empresas, casas de análises, bancos e tudo mais, elas fazendo apostas no setor de petróleo. Ou seja, por mais que essa pauta seja importante, seja interessante, é um longo prazo que o pessoal quer ganhar no longo prazo, mas no curto prazo ainda está olhando para o petróleo, né? Porque assim, no final das contas, né, por mais que o investidor seja preocupado, consciente, todo mundo quer
dinheiro no bolso, né? Você está entrando nesse jogo para ganhar dinheiro. Ninguém investe simplesmente. Senão você não investiria, você simplesmente doaria ali o seu dinheiro, né, para uma ONG ambiental e tudo mais. Então, qual que é o ponto ainda, Felipe? O mundo é muito dependente de petróleo, né? Então, por mais que houve avanços em energia limpa, eólica, em energia solar, ela não supre toda essa demanda, ainda mais agora numa recuperação pós-pandemia. Então, nessa recuperação pós-pandemia, infelizmente, o mundo é muito dependente ainda de combustível fóssil, né? Então, essa questão ESG é muito ainda de médio e longo prazo e ainda há uma grande incerteza se toda essa transição para a nova matriz energética, ela vai suprir a necessidade das empresas. Tem toda essa incógnita aí. Por isso que você sabe que eu sou investidor de urânio, né? Que seria um meio do caminho, né? Entre uma energia limpa e também capaz aí de gerar bastante energia para as empresas, né? Pois é, até a Roberta está falando assim, Gani, como que uma petroleira pode ser ESG, né? Pois é meio complicada essa relação, né? O equilíbrio é meio desproporcional. Mas né? A Exxon conseguiu isso, né? Sim. Ela vai lá, ela fala, olha, eu tenho eu vou reduzir, eu tenho investimentos ESG, né? Tá vendo aqui, ó, tô reduzindo nas operações que não dependem de petróleo. Olha, nessas empresas aqui que eu comprei, eu estou reduzindo. Mas no core business eu não vou mexer não, né? Então ela acena que, olha, estou comprometida com ESG, mas não vou mexer na galinha de ouro aí da empresa. Muitas empresas, Felipe, isso é um tema bastante interessante, faz uma ou outra política ali ESG, simplesmente para colocar no relatório, acenar para o investidor, falar, olha, estou fazendo aqui a minha parte, porque hoje há uma grande pressão de grupos organizados, né, para toda essa pauta ESG. Então a empresa fala, olha, estou fazendo aqui a minha parte, mas por outro lado eu estou entregando o resultado para o investidor. Por que eu estou falando isso? Porque todo mundo, essa palavra ESG, ela é muito bonita e tudo mais, só que ela envolve custos no mundo real, né? Então, implementação ambiental, implementação também social, etc., ela tem custos, né? Ela traz aí custos para a empresa, né? Então, a empresa fala, ó, faz um mínimo ali, acena, né, para esses grupos aí que exigem uma pauta ESG, mas por outro lado entrega resultado para o investidor, é mais ou menos o que a Exxon faz. Boa, então antes da gente mudar de tema, antes da gente mudar de empresa, setor de petróleo e a própria empresa, vale ou não vale, Gani? Eu acho que vale. Eu acho que vale e eu digo mais, eu gosto da tese do petróleo, pelo menos a curto prazo, eu acho que ela faz todo sentido, né? Se o petróleo vai sobreviver no médio e no longo prazo, eu tenho minhas dúvidas, o mundo ainda é muito dependente, estou falando de agora, o mundo é muito dependente de petróleo, eu não sei se a tecnologia vai conseguir fazer toda essa transição energética na médio e longo prazo, mas a curto prazo eu acho que é uma tese válida, e o que eu gosto da empresa, ela não tem interferência de governo, porque você tem empresas que são muito recomendadas, inclusive lá fora, como a própria Petrobras ou como a Petrochina, né? Mas elas sofrem a interferência de governo. Eu, Alain, não sou muito entusiasta de empresas que sofrem interferência de governo, né? A Petrobras, verdade seja dita, ela não tem sofrido interferência do governo federal. Mas sempre, né, tem ruídos, né? Então a demissão lá de um presidente, aí vem outro presidente, isso afeta o preço da ação, aí o outro presidente é pró-mercado, faz alinhamento de preço internacional e tudo mais, mas aí o que acontece? Aí o Congresso começa a botar pressão, que tem que mexer lá no preço da refinaria e tudo mais. Então, empresas que, enfim, petróleo é sempre um setor muito estratégico, a relação com o governo é muito forte, mas que não tem uma ingerência direta do governo federal, eu acho que é uma tese válida e eu gosto, né, de empresas sem esse perfil. Sensacional, Gani. Vamos mudar um pouquinho de assunto, de empresa ligada ao petróleo para o Google, que é uma das maiores empresas do mundo, totalmente ligada à tecnologia. E aí, com a alta das ações, depois da divulgação dos resultados, a Alphabet já está avaliada aí na casa dos 2 trilhões de dólares.
E aí, Gani, eu queria saber a sua visão sobre os fundamentos da empresa, o que você viu desses resultados aí que puderam trazer esse otimismo, esse ânimo para os investidores do Google. Pois é, surpreendente a Google, né? Impressionante. Então ela bateu as expectativas de mercado. A empresa tem um crescimento de receita de 2020 para 2021 de 39%, e a gente conversava ali nos bastidores, né, Felipe? Eu falei, mas caramba, a receita cresce justamente no ano pós-pandemia, ou ainda com o arrefecimento da pandemia, né? Não no auge, onde eles ganharam bastante. Aí você trouxe, depois você pode até falar, né, uma hipótese interessante de que muitas empresas entenderam o negócio, falando, não, eu preciso fazer anúncio, eu preciso investir nisso, e aí esse efeito, eu achei muito interessante, sua tese veio em 2021. Pode ser uma possível explicação, porque eles aumentaram muito aí a receita com anúncios, né? O lucro líquido da empresa cresceu 90% em um ano. O que fica em relação à Google, né, que é obviamente que nesse setor de anúncios ela domina, né, o mercado, agora tem o setor de cloud, né, do armazenamento na nuvem. Esse setor ainda dá prejuízo. Embora a receita tenha crescido, mas os custos têm diminuído. Então, o que acontece? A empresa caminha para o break-even, né? Para ficar ali no 0 a 0. E a partir dali, pode ser esse segmento, esse setor lucrativo para a empresa. E aí pode ser um key point, né? Uma chave para trazer ainda mais resultado para a Google. Pois é, Gani, e aí é interessante, né? Porque uma das grandes fontes de receita é mesmo a publicidade, né? A propaganda. E eu não vi exatamente a conferência de resultados, não li a transcrição, mas na minha cabeça é esse negócio. Em 2020, muitas empresas que estavam no comércio físico ali, que estavam vendendo fora do ambiente virtual, acabaram se vendo obrigadas a ir para o ambiente virtual, e aí para atrair consumidores, elas precisam de alguma fonte de tráfego. Sim. Então elas vão fazer investimentos no Google ou no Facebook, no Instagram e tudo mais. E aí isso acabou trazendo essa consciência para os empresários. Os empresários falaram, não, eu preciso trazer alguém para o meu negócio, para a minha loja de bairro, para o meu comércio online, então eu preciso trazer tráfego, e aí aumenta a receita, a verba de publicidade online. Enfim, nichos segmentados e tudo mais. Então, pelo menos na minha interpretação sobre essa questão aí, que aumentou muito, né, a receita de publicidade, eu imagino que seja alguma coisa nesse sentido. E aí você falou essa questão de novas fontes de receita, né, como cloud, que ainda dá prejuízo, mas que é uma questão que pode ser que venha a representar uma boa fatia das receitas da empresa. Eu lembro que em 2006 o Google comprou o YouTube por 1 bilhão e 650 milhões de dólares. E hoje a receita do YouTube no trimestre foi de mais de 8 bilhões. Então, assim, desenvolvimento de novos produtos, aquisições bem feitas, acabam trazendo resultados para a empresa, né? Não necessariamente todos os movimentos serão vencedores, mas um ou outro ali pode exponencializar a receita, o lucro da empresa, né? Com certeza. Eu lembro bem dessa discussão do YouTube, né? Que acho que foi 400 milhões, 1 bi, né? 400 milhões de dólares que a Google pagou. Um bi, 600. Um bi. E eu lembro bem disso, falou, puxa, que elefante branco, porque o YouTube não gerava. Como é que a gente vai gerar receita com o YouTube, né? Porque daí tinham aqueles anúncios, você lembra, né? E tá atrapalhando o meu vídeo, então ninguém vai querer anunciar, vamos pular e tudo mais. E hoje aí é uma máquina de fazer dinheiro. Não é à toa que esses influencers, né, de YouTube, eles ganham tanto dinheiro. Não é que eles ganham porque a empresa acha legal pagar, paga porque está gerando uma receita ali do outro lado muito maior, né? Então essa é a ideia. Você fica ali no YouTube. É lógico que sempre empresas de tecnologia, como elas são muito inovadoras, né? Fica essa dúvida se o negócio vai prosperar, vai ser altamente inovador, e é isso que vai fazer com que o preço da ação suba bastante, né? Porque vai trazer aí uma receita exponencial. Ou é um mico, é um elefante branco, né? Então, por exemplo, a gente tem caso aí, como foi algumas empresas que desapareceram, né? O próprio Orkut, Snapchat e tal, mas aí essas
tecnologias acabam sendo substituídas, vem o Instagram, que acaba sendo aí um dos carros-chefes do próprio Facebook, né? Então, sempre ter esse olhar crítico em relação ao desenvolvimento de novos negócios da empresa. É claro que quando você tem uma Microsoft por trás, uma Google por trás, um Facebook por trás, né, a probabilidade desse negócio prosperar é bastante elevada, né? Não significa que é 100% de garantia. É claro que há risco, todo investimento carrega a sua dose de incerteza, mas a probabilidade de prosperar acaba sendo maior com esses gigantes por trás. Ô Gani, bancos, analistas acabam revisando aí sempre os preços-alvos das empresas, né? E depois do resultado do Google, diz que a empresa pode chegar até $3.900, hoje está cerca aí de $3.000 cada ação. Isso sem contar que ela vai fazer um split aí de 1:20. Mas mesmo assim, de 3.000 para 3.900 dá um upside aí de quase 30% praticamente. É uma empresa de crescimento nessas proporções, ou o Google já está nessa fase de consolidação. Como classificar essa empresa, né? Como você vê essa empresa? Por mais que seja tecnologia, a gente fala, pô, as empresas de tecnologia sempre investem muito em P&D, sempre estão muito ligadas aos movimentos do mercado, até para não ficarem obsoletas. Então elas têm essa necessidade de apresentar coisas novas. Mas esses crescimentos recorrentes, eles a gente pode ver isso ao longo dos anos, ao longo de todos esses trimestres aí mais para frente? Pois é, uma boa pergunta, né? Porque a gente costuma falar, tecnologia é crescimento, mas você pode ter empresas de tecnologia que caminham para ser pagadoras de dividendos, ou empresas de tecnologia que acabam pagando dividendos. A Google ainda não paga dividendos, então ela está reinvestindo em todo o negócio. Mas é claro que ela não é mais aquela empresa embrionária de tecnologia, altamente dependente do seu do capital de terceiros, e que é muito afetada por uma alta de juros, porque depende de capital, ou porque o lucro está lá na perpetuidade, então o aumento dos juros acaba afetando a perpetuidade, onde estaria a maior parte do lucro, e na hora que você traz isso a valor presente, o valor da empresa fica menor. Não, a Google é altamente lucrativa, gera resultado. A questão é que ela reinveste, né, no negócio. Não vou ganhar dividendos, mas está ganhando na valorização do preço da ação, né? Então, eu diria que é uma empresa ainda de crescimento, mas que caminha para se tornar uma empresa de distribuição de dividendos. Ela está ali ainda growth, mas no seu final de ciclo, né? E depois ela acaba virando uma empresa de valor, né, velho. Mas ainda é uma empresa de crescimento, prova disso é que ela não paga dividendos. E aí, só para a gente colocar a mesma pergunta que a gente fez para a empresa de petróleo, você acha que empresa de tecnologia, Google, valem a pena, Gani, olhando aí para números, olhando para frente, olhando para receitas, olhando para negócios, né, para o business dela, você acha que vale a pena? Google? Eu acho que vale porque essas empresas ficaram bastante descontadas. É óbvio que a Google já subiu 8%, né, mas ainda acho que no ano ela ainda tá descontada, né? O múltiplo da Google é acima da mediana do setor, mas não é muito acima, né? Não é aquela coisa absurda que você fala, não, vai ter uma correção que está 400 e a mediana do setor está 20, né? Baseado ali no preço-lucro, olhando o setor, a média, se eu não me engano, é 18, olhando os lucros projetados, né? Fazendo um preço sobre o lucro projetado, e a Google está em 24, né? Então, não é muito acima do setor, algo que chame a atenção. Eu acho que, assim, não estou falando especificamente da Google, mas é importante ter empresas de tecnologia. Eu acho que abriu uma janela de oportunidade para a entrada. Eu não vou revelar aqui, Felipe, mas você me viu fazendo uma compra agora há pouco de uma empresa de tecnologia lá fora, né? Então, eu tenho que ser aqui coerente, né? Eu mesmo fiz essa compra. Eu acho que tem empresas de tecnologia que valem a pena. Boa. Gani, tem umas perguntas aqui para você. A Roberta perguntando assim se esse split seria interessante e a importância de estar no índice Dow Jones.
para o Google, né? Não, o Google não entraria no índice Dow Jones, porque geralmente o índice Dow Jones ele contempla ali as 30 maiores empresas, né, industriais, é mais ligado à velha economia. Então, o Google ele está ali na Nasdaq, né, mais ligado a empresas de tecnologia. Agora, o split não muda o valor da empresa, né? O que você está fazendo é simplesmente fatiando, quando a ação fica muito cara, é uma estratégia comercial. Você fatia, né? E você fala, bom, agora ao invés de ser uma ação valendo 3 mil dólares, a gente vai ter 20 ações valendo 150 dólares. É só isso, né? Para que isso? Porque ela acaba se tornando mais acessível para o investidor individual, eu, você, o investidor pessoa física. Então pode ter um efeito positivo à medida que a empresa se torna mais atrativa para esse investidor pessoa física. Vamos lembrar que nos Estados Unidos, grande parte dos investimentos por pessoa física é feito no mercado acionário, né? Aqui no Brasil, o investidor pessoa física ainda investe, infelizmente, muito na poupança, depois, né, aí é bom, vai para o tesouro e tal, e agora ele está descobrindo aí o mercado acionário, está entrando mais pesadamente. Mas nos Estados Unidos, né, com taxas de juros historicamente mais baixas, é muito comum esse investimento em ações. Então isso torna mais atrativo para o investidor pessoa física, pode ter uma força de demanda sim sobre o preço. Ele não precisa desembolsar tanto dinheiro. Exatamente, assim de uma 3 vez só, mil né? dólares. Se né? tiver 3 mil, já compra 20. Já compra 20 e corre pro abraço, né? Não é Maravilha. brincadeira, né? 60 mil dólares. Poxa vida. É bastante dinheiro, né? Não dá não. Não dá para brincar. Ô Gani, a gente está ao vivo aqui e saíram os resultados do Facebook, né? Meta. Lucro por ação veio bem abaixo do esperado. Receita também veio um pouquinho aí em linha com o esperado. Enfim, a empresa diz que está sofrendo bastante aí com inflação, mudança de privacidade da Apple, interrupção na cadeia de suprimento dos anunciantes, vários desafios macroeconômicos, e aí a empresa na bolsa lá, no aftermarket, está caindo 20%. Meu Deus. Parece a Netflix. Meta está caindo agora 22,43%. É um movimento interessante, né, que a gente viu com o Netflix. Não vem em linha com o esperado, o investidor no aftermarket já põe para baixo a ação, né? Interessante. Pois é, e o que é lógico, né, porque o resultado não veio de acordo com o esperado, né? Então, ok. Porque aqui no Brasil, ano passado, a gente viu o contrário, né? A empresa reportava acima do esperado, caía, uma maluquice. Mas lá não, né? Então, teve todos esses problemas, o que mostra também, ô Felipe, olha que interessante, empresa de tecnologia, então todas estão baratas, eu vou entrar em qualquer uma, não é bem assim. Veja, a Apple teve resultados surpreendentes, a Google teve resultados surpreendentes, são duas gigantes aí do setor de tecnologia, mas a Netflix também é muito grande, não, e tanto é que sofreu, teve uma queda de 40% em um mês, né? Facebook a mesma coisa. Então acho que vale a pena essa lição de casa, esse stock picking aí no setor de tecnologia. É claro que abriu uma janela de oportunidade para várias empresas de tecnologia, mas veja, não necessariamente elas estão performando tudo igual. Vou comprar qualquer uma delas lá que eu vou me dar bem. Não é bem assim. Quem comprou Google há um mês atrás, que teve uma correção, quem comprou Apple, acabou se dando muito bem, porque as empresas reportaram aí bons resultados. Quem foi nessa mesma tese com Netflix e Facebook simplesmente porque o preço caiu e entrou nessa, amargou ainda mais prejuízo, né? Então acho que vale a pena entender um pouco do modelo de negócio, a tese de investimento faz sentido ou não nessas empresas. Maravilha, então, Gani, a gente fica por aqui. Semana que vem estamos de volta juntos aqui no Portfólio Global, trazendo mais informações, trazendo mais questões aí sobre diversificação para os nossos telespectadores. E hoje foi bacana, hein? Aula sobre o setor de petróleo, especificamente com a ExxonMobil e também com o Google, né? Empresa de tecnologia, trazendo aí os números, o sentimento, né? dos consumidores, dos investidores.
para os nossos telespectadores. Sensacional, Gani. Valeu. Muito legal, viu? E eu acho que vale a pena, no caso da Google, ficar aí atento em relação ao serviço de nuvem. Eu acho que esse aí pode ser um grande diferencial para a empresa performar ainda mais. E a tese de petróleo no curto prazo ainda faz bastante sentido, né? E em algum momento vai ocorrer, claro, uma desaceleração global pós-pandemia e aí o mundo fica menos dependente de petróleo. Mas no curto prazo ainda tem um rally para o petróleo. Show de bola. Valeu, Gani, um abraço para você e a gente vai ficando por aqui com o Portfólio Global, todas as semanas trazendo novidades sobre investimentos no exterior, diversificação e as oportunidades do mercado internacional. Forte abraço, até a próxima semana. Tchau, tchau.